Rapaziada, estamos ao vivo, estamos chegando aqui no RG do Gol para mais uma live, mais uma resenha bacana, sempre com um craque do passado, para a gente contar histórias do nosso futebol, histórias do comercial, histórias do Botafogo, histórias dos atletas que muito bem defenderam a nossa dupla Come Fogo. E o nosso projeto do RG do Gol é justamente para isso, para a gente valorizar os dados, as estatísticas, as histórias da dupla Come Fogo, do comercial do Botafogo, sempre contando, né? Sempre contando com o apoio cultural da Agrimac Pneus, dos nossos amigos Zé Lourenço e o Vitor Hugo. Eles estão sempre aí com a gente acompanhando, valorizando a história do nosso futebol. Agrimac Pneus, que é referência de qualidade em reformas de pneus agrícolas e rodoviários. E um abraço também pro pessoal do Chopp Hope. O Samuel Prisco, cara, que já entrou aqui na live, já tá ligado, já tá acompanhando. Ele adora o Chopp Hope. É o chopp para você saborear curtindo a dupla Come Fogo, hein? Agora que o futebol tá voltando, o Paulistão já tá na ativa, a Série B do Brasileiro vai começar, bem como o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, e você aí com o Chopp Hope, né, para acompanhar o nosso futebol, saboreando e refrescando. O Chopp Hope lá do Tom, do Wesley, do Rios de Chopp. Um abraço para toda a galera aí que está sempre apoiando o projeto nosso do RG do Gol. Hoje a nossa live é com o grande Rogério, um xerifão da defesa, um grande líder do Botafogo, do sistema defensivo do Botafogo. Quem não lembra, né, galera? Da dupla de zaga formada por Bel e Rogério. E hoje o Rogério já vai estar aqui conosco na nossa live, a nossa 13ª live, hein? São 13 já lives contando história dos craques e elas estão salvas para você poder conferir e poder assistir em outras ocasiões. E no YouTube também, tá salvo no YouTube. A gente já vai fazer aqui a divisão de tela com o Rogério Braga Zuliani. Que legal, cara. O Rogério, ó, tá até uniformizado hoje, hein, meu? Ó, grande Rogério, zagueirão do Botafogo. E a galera já está participando. Rogério, prazer ter você aqui com a gente, nessa nossa live de número 13, para falar sobre a sua carreira, sobre o Botafogo. Hoje você está morando novamente onde nasceu, em Santa Rita do Passa Quatro, ou não? Por onde anda, Rogério? Boa noite, Rafa. Boa noite a todos aí que estavam nos vendo, né? Agora estão nos ouvindo. Para mim é uma honra, né? Um prazer poder participar. Muito obrigado pelo convite. E eu estou morando em Santa Rita do Passa Quatro, né? Aqui pertinho de Ribeirão Preto, cidade onde eu nasci, fui criado. E hoje aqui vivo feliz, graças a Deus. Que maravilha, muito legal ter você aqui com a gente nessa nossa live para contar a sua história, para contar a sua carreira, principalmente no Botafogo, que ela é praticamente uma vida de atleta dedicada a um clube. E é uma coisa que hoje é raríssimo de ver, né? Você tem esse sentimento de que, enquanto profissional, você se entregou o máximo possível em prol de uma instituição que foi o Botafogo, Rogério? Com certeza, né? Eu cheguei no Botafogo, se eu não me engano, em janeiro de 92 e saí em dezembro de 2001. Então eu vivi praticamente 10 anos, né, da minha carreira de futebol aí no Botafogo. Eu creio que é algo raro de acontecer. E não tem como não ter identificação com a camisa, até porque eu vivi inúmeras situações no Botafogo, né? Situações assim de fartura e situações de escassez. E por incrível que pareça, assim, nos momentos mais difíceis, né, a gente conseguiu aí conquistas, muitas vezes com salários atrasados, né? Isso mostra a identificação, né, com a equipe do Botafogo. E honrando sempre essa camisa, né? Que a gente teve o orgulho, o prazer e a alegria de vestir. Ô, Rogério, e é legal também a sua presença aqui com a gente, porque o Botafogo, nos últimos anos, ele tem 2 times que são referência de vitórias, de time que deu certo, né? Que é o da Série C de 96, sobe para a Série B com um time com muitos garotos, e o do Paulistão de 2001. E tanto em um quanto em outro, você estava lá, cara. Então, eu acho que você tem boas histórias e boas recordações para falar tanto de 96, você ainda era jovem, e de 2001, quando você já tinha um certo nível de experiência já, né? Enfrentando ali Marcelinho Carioca e tudo mais, né? Então,
você tem muita coisa para contar, né, cara? Verdade, Rafa. A gente participou, né, do acesso de 96. Aliás, a ideia do Botafogo era nem disputar, né, por conta da questão financeira, por conta de elenco. E ele foi obrigado a disputar, né, o brasileiro da Série C de 96. E disputou com praticamente 80, 90% da equipe com os meninos dos juniores, né? Que já vinham um bom tempo, desde o infantil, jogando junto. Aliás, o Botafogo sempre foi um celeiro de craque, né? Sempre formou jogador da base muito bom, né? A gente viu passar aí grandes jogadores aí que começou no Botafogo. E um time que já vinha sendo dirigido pelo professor Zé Mário Crispim há um bom tempo, né? E aí agregou, né, o Piquete, Claudinho, que era um pouco mais velho, o Ricardo Gomes, né, o Japinha. O resto era todo o pessoal da base, né? Gustavo, zagueiro, Cocito, Rubens Cardoso, Douglas, Lex Bala, Lucas, Balinha, Júlio César, né? Rodrigo Nozé, tantos outros, né? Que eram da base e não para nossa surpresa, porque a gente sabia do nosso potencial, né? E olha que a gente enfrentou equipes assim dificílimas, né? Como o Rio Branco de Americana, Corinthians e Presidente Prudente, que na época tinha feito um grande investimento para disputar. E nós conseguimos chegar mesmo, né, com essa mescla de jogadores, a maioria jovens, mas com muita personalidade e talento, com esses jogadores mais experientes, né? E a gente conseguiu chegar aí à Série B, um acesso maravilhoso, uma conquista assim grandiosa para o Botafogo, né? E depois em 2001 já um pouco mais calejado, né? Já passou pelo acesso de 98, né? Que eu tive também o prazer de jogar, de ser titular, e também o acesso a em 2000 com o Lula Pereira, com o professor Lula Pereira. Eu já era capitão da equipe, né? E em 2001 a gente já mais calejado, né? Mas também assim meio desacreditado, porque não houve grandes investimentos, né? Mas também era o mesmo sistema de 96, né? A maioria dos jogadores da base, que já vinham um bom tempo já jogando junto, com entrosamento, os meninos que subiram dos juniores, né? Leandro, Luciano Ratinho, Gustavinho, Chicão, outros meninos que foram gratas, assim, surpresas, né? Mas não surpresa no sentido que a gente não sabia, né? Porque a qualidade deles é, assim, enorme, né? E subiram com personalidade e acrescentaram demais a nossa equipe. Rogério, você estreou pelo Botafogo no time principal, no profissional, em 95 contra o Mirassol, era uma Série C de brasileiro, né? E o Afrânio era o treinador. Para sua chegada a Ribeirão Preto, você passou por alguns processos para chegar na escolinha do Botafogo. Como é que saiu o menino de Santa Rita do Passa Quatro para jogar em Ribeirão, para chegar no Botafogo, Rogério? Eu jogava aqui na Santa Ritense, né? Que é o clube, né? Aqui de Santa Rita. E nós disputávamos os campeonatos aqui regionais, né? Com Ribeirão Preto, as equipes de Ribeirão Preto. E nós somos campeões aí do Interclubes. E aí o seu Zizão, né, o pessoal do Botafogo acabou me vendo jogando e me levou para Ribeirão Preto, né? Mas antes de eu ir para Ribeirão, eu estava na Ponte Preta. Eu fui disputar uma Taça São Paulo de infantil. E depois dessa Taça São Paulo de infantil que tinha na época, até foi televisionado pela TV Cultura, houve a proposta do Botafogo, né? Isso aí eu com o professor Zé Mário Crispim, eu fui subindo de categoria até em 95. O professor Afrânio Riu me lançou no profissional, né? Tive o prazer e a alegria de participar do acesso também em 95. Fiz alguns jogos, né? Estava completando o elenco do profissional. E daí em diante a gente foi conquistando o espaço, né? Com treinamento, humildade. A gente também, assim, conseguiu encarnar o estilo do Botafogo, né? Eu falo que não é qualquer jogador que joga aí no Botafogo,
Tem que ter raça, tem que ter o perfil do time, né? E aí a gente conseguiu aí várias conquistas, né? Graças a Deus. Você está usando a camisa do Botafogo que você usava em campo, né? Essa camisa aí é de 99? Não, essa camisa aqui foi o jogo da final de 2001, do vice-campeonato paulista, né? É o jogo da Ponte, da camisa, o jogo contra a Ponte na semifinal lá em Moisés do Carelli, e depois a final contra o Corinthians, né? Essa aqui, várias pessoas me pediram, mas não tive que guardar essa de recordação, né? O Lucas Severino, nosso grande craque, nosso padrinho aqui no RG do Gol também, tá mandando um recado aqui, ó. Tá dizendo que você é um zagueiro, foi um zagueiro excepcional, amigo e pessoa maravilhosa. Você era bravo e chamava o Lucas de juvenil direto. Você era bravo, Rogério? Não, gente, um abraço pro Lucão, né? O Lucas é de família também maravilhosa, né? O seu Dito, o pai dele, os irmãos, né? A mãe. A gente construiu uma família no Botafogo, né? Então a gente tinha essa liberdade, essa maneira da gente lidar, né, com todos, né? Sem desrespeitar, obviamente, né? Mas a gente pegava no pé dos atacantes, né? Porque a gente dependia deles para ganhar o bicho. E o Lucas fazia gol demais, né? Tanto é que foi vendido, seleção brasileira. Eu sou suspeito em falar do Lucas, né? Ele era mais novo que a gente, né? Então, às vezes, a gente pegava no pé deles, porque sabia que se começasse a marcação lá da frente, facilitava nós lá atrás. Então, mas era a maneira também carinhosa da gente se tratar. A gente, dentro de campo, às vezes saía, mas fora a gente era muito unido, muito chegado, era uma coisa assim. E essa união se acabava refletindo dentro do campo. Então, o Lucão é um grande amigo que eu fiz. Fiz vários amigos, né, no futebol. Muitos estão aí em Ribeirão Preto, muitos. E um abraço pro Lucão aí, obrigado dos gols aí, ganhei muito bicho com ele. Ele está dizendo aqui que aprendeu muito com você e melhorei com o ser humano por esses caras. Melhorou como ser humano por conta de ter a convivência com vocês aí, como um atleta como você. E por falar em gols, por falar em Lucas, artilheiro e tudo mais, você também fazia uns golzinhos bacanas, né, cara? Só que era os que eu vi, muitos gols de cabeça. Você se especializou em gols de cabeça, se posicionar bem dentro da área, antecipar o goleiro. Foram 10 gols com a camisa do Botafogo, não sei se você tem esses números. Talvez um número até maior de gols do que muito atacante aí, principalmente no futebol de hoje. Você fez 10 gols pelo Botafogo. Você lembra de algum que não foi de cabeça? Teve algum gol que não foi de cabeça? Foram de cabeça, né? A gente treinava exaustivamente a bola aérea, né? Após os treinamentos, né? Acabava, a gente ficava lá treinando a bola de cabeça e a gente tinha jogada muito forte, até porque a gente pegou assim bons batedores, né? Júlio César, Marquinhos lateral, Rodrigo Nozé, Dorival Júnior, então eles batiam bem na bola, né? Que eu entrava no primeiro pau. Eu gostava de entrar no primeiro pau e desviar a bola. E quando não pegava, eu entrando no primeiro pau, o Bel vinha atrás de mim. Então a gente acabou fazendo alguns gols assim. Conta para nós aí, dentro de campo, como é que foi encarar uma Ponte Preta em um jogo complicadíssimo. Era uma guerra lá em Campinas, né, Rogério? Verdade, Rafael. A gente tinha ganho o jogo em Ribeirão, né, no Santa Cruz, de 1-0, né? Então a gente, queira ou não queira, tinha uma vantagem, né? E o nosso time, assim, apesar de ser jovem, era um time que não pipocava, né? Tinha personalidade, tinha qualidade técnica, né? Um time bem legal. E a gente foi com alguns desfalques lá para Campinas, né? E a gente sabia mesmo que ia enfrentar uma guerra, né? Lá no Moisés do Carelli, mas foi assim, algo histórico, né? Foi uma virada histórica. E aí de maneira heróica, de maneira histórica, né? A gente busca aquele resultado e traz aí a finalíssima, né?
Se eu não me engano, aquele jogo Deus nos deu o título de campeão do interior também, né? E a gente trouxe, e foi uma festa muito grande, assim, para nós era na semifinal foi o sentimento de dever cumprido. E a hora que a gente chegou em Ribeirão, cara, a gente não imaginava tantos torcedores, aquele horário ainda, né, que já era de noite, né, esperando a gente lá para comemorar. Então foi assim, vibrante mesmo, vibrante. Representava praticamente o título. O Corinthians, que foi o adversário do Botafogo do Paulistão de 2001, tinha uma seleção praticamente, um baita de um time. E o Marcelinho, cara, Marcelinho Carioca, comendo a bola naquela temporada, naquele ano lá, só não fez chover, inclusive no primeiro jogo do estado de Santa Cruz. Marcar o Marcelinho ficou na responsabilidade de quem naquela final do Paulistão? Você teve seu carrapato dele ou foi outro jogador? Não, eu no esquema que a gente estava jogando, com 3 zagueiros, eu fazia o líbero, né? Eu tenho uma história interessante, Rafa. Eu era meia-direita na categoria de base. Tá? Então eu vim para o Botafogo como meia-direita, por isso eu era um zagueiro mais técnico, né? Não era muita força bruta, né? E um jogo contra a Ferroviária era muito pegado na categoria de base, né? O Botaferro. Os zagueiros do juvenil todos machucaram, o outro foi suspenso, e o primeiro volante no time do Zé Mário era o Gustavo. O Gustavo que depois era zagueiro também. E não tinha quem colocasse na zaga, então acabou os 2 maiores do time, eu e o Gustavo. Ele era o primeiro volante, eu era o segundo volante, fomos para a zaga e depois nunca mais saímos. Né? Até 96 nós fomos subindo como zagueiro, eu e o Gustavão, né? Depois até ele ir embora para o Atlético Paranaense, mas a gente fez uma belíssima dupla de zaga. Então por isso que no 3 zagueiro eu fazia o líbero, né? Que eu tinha uma boa saída de bola, uma qualidade técnica melhor. Mas às vezes também a gente, por ser a sobra, o livre, a gente tinha que sair na marcação. E por isso algumas fotos minhas, né, marcando o Marcelinho Carioca. Mas essa proeza ficou pro Douglas, pro Chicão, que eram os volantes ali que pegavam muito, né? Mas como você falou, o Corinthians ele não começou bem o campeonato. Mas depois que o Luxemburgo assumiu, ele não perdeu mais nenhum jogo. E por incrível que pareça, o nosso esquema não encaixava com o Corinthians. A gente ganhou do Santos, ganhou do São Paulo, nós ganhamos do Palmeiras, né? E a nossa maneira de jogar, tanto em Santa Cruz como fora, era a mesma. Mas com o time do Corinthians, o nosso esquema não encaixava direito. Então foi a única equipe assim, que a gente perdeu mesmo. E apesar de ter jogado bem, de ter tido chances de gol, né? Mas o Corinthians vinha numa crescente muito grande dentro do campeonato. E o Marcelinho, como sempre, jogando muito. E no estado de Santa Cruz, toda a vida ele fez gol, né? Quando jogava contra o Palmeiras, que às vezes o Botafogo cedia o campo, né? Ele desequilibrava na bola parada. Então foi aonde que a gente acabou perdendo. Talvez não tivesse nem um antídoto, não tivesse nem como parar aquele Corinthians naquele momento, né? O 0-0 no Pacaembu foi até comemorado diante das circunstâncias do que o Corinthians fez em Ribeirão, né? Em 30 minutos o Corinthians liquidou a fatura no segundo tempo com 3-0, praticamente ali já conquistou o título, né? Mas para parar aquele Corinthians, o Botafogo teria que se reinventar de uma maneira que não tinha como em 2 semanas, né? Exatamente. A gente até imaginava, né, que se talvez pegasse o Santos, o nosso esquema dava certinho com o time do Santos, né? A gente ganhou aqui em Santa Cruz com tranquilidade o Santos, né? Apesar do Santos ser que acho que até os 44 do segundo tempo no Morumbi era Santos na final, né? Não era o Corinthians, né? Era Santos e Ponte Preta, e depois no finalzinho tudo mudou. Mas com o Corinthians, assim, você ter 2 semanas, né, para ter que se reinventar com algumas peças também chave aí que ia acabar não jogando, né? Você citou o Cris, né, em um outro relato seu aí, e que era um volante também, atuava como zagueiro, enfim, fazia as 2 funções, e foi um dos atletas que você teve a companhia ao seu lado no sistema defensivo. E aí você já jogou também com o Índio, você fez dupla com o Índio, você fez dupla com o Gustavo, que você falou, com o Givago, você fez dupla com o Aguinaldo em uma Série A2 e fez dupla com o Bel. E aí com o Bel acabou ficando uma dupla muito marcante para o Botafogo,
assim como para o comercial, a dupla Carlão e Nilson, ela é como se fosse uma coisa só. E para o botafoguense, Rogério e Bel também seria uma peça só. Para você, foi a melhor zaga, a melhor dupla que você conseguiu atuar no Botafogo? Como que você define essa dupla Rogério e Bel aí nessa trajetória sua como profissional? Porque depois teve Matonense, e eu de Matonense, Rogério e Bel também, né? Verdade, Rafael. Eu falo que a zaga tem que casar. Então, às vezes, eu já vi zagueiros excelentes e não dá certo, né? Mas eu acho que o meu perfil com o perfil do Bel casava, né? O Bel, ele é um pouco mais viril, mais forte no jogo, né? Bola aérea nem se fala, perfeito, né? E eu mais esse posicionamento, de senso de cobertura, com qualidade técnica, né? Então, casou. Como você falou, eu tive, assim, excelentes parceiros de zaga, né? O Tamer também, a gente jogou junto em 96, né? Fazia dupla de zaga, às vezes, eu com o Gustavo. O próprio Leandro, que era o gaúcho, que quando eu subi para o profissional também, cheguei a jogar com ele. Depois o Henrique, um pouquinho em 99, mas pouco eu joguei no Brasileiro, né? Quando fez a parceria com o Brunoro, a gente subiu, mas ficou meio que... Subiu para a primeira divisão do Brasileiro, mas ficamos meio afastado. Mas com o Bel, acho que foi mais marcante, né? Porque a gente, além do acesso em 98, a gente também teve junto, né, no vice-campeonato do Paulista. E a gente, assim, além de ser muito parceiro dentro de campo, a gente era fora também, e é até hoje. Ele vir na minha casa, ele mora em Arthur Nogueira, né? Eu ir para a casa dele, nossos filhos, assim, muito chegado, a nossas esposas, foi padrinho de casamento, então a gente mantém um contato junto até hoje. E uma história interessante lá no Matanense, porque a gente, quando ganha alguma coisinha, a gente fica se achando, né? Ah, não, eu vou acertar um contrato melhor e tal, e o Bel quis fazer essa graça, né? Só que aí o tempo foi passando, os campeonatos foram começando, e ele rejeitou um monte de coisa e foi ficando. Aí a Matonense precisava de um zagueiro, né? Eu falei, até aqui, hein, Bel, eu vou ter que carregar você nas costas, que a gente brinca assim, né? Aí eu falei, estão precisando de um zagueiro, eu te indiquei. Eu falei, você é meu parceiro, a gente jogou junto, mas... Aí deu certo dele ir pra lá, além de eu acertar o contrato dele, ainda ele jogou no meu lugar, o filho da mãe. Então, ele pegou minha posição, rapaz. Então, mas parceiro é parceiro, né? A gente tem uma amizade muito boa e eu acho que, assim, foi uma das duplas de zaga mais marcantes. Você falar do Bel, você vai lembrar do Rogério, você falar do Rogério, você vai lembrar do Bel também, e a gente foi muito feliz no tempo que a gente teve junto aí no Botinho. Não, legal também que eu não sabia dessa história aí de padrinho de casamento, da amizade até hoje. É bacana isso, né? A gente vê que o Bel chegou para o Botafogo do Atlético Paranaense em 99 e você já estava no Botafogo há algum tempo. E a partir de 99 ali, com a chegada do Bel, você ganha um amigo, né? Não é só um profissional, um companheiro de trabalho. Você ganhou um amigo ali também, que essa amizade foi se fortalecendo e vocês se encontram até hoje. É legal isso daí, cara. Isso, na verdade, ele chegou em 98, né? Na Série B. O Douglas, o Cocito, o Gustavo e o Júlio César e o Lucas foram para o Atlético Paranaense. E na negociação veio o Alexandre Silva, que é um baita de um volante, também parceiro, amigo. Veio o Bel e o Joilson, atacante, né? Para reforçar a gente no Brasileiro da Série B. E o Bel chegou, assim, bem acima do peso, né? Não precisava muito para ele estar acima do peso. Mas logo ele foi ganhando o espaço dele também. A gente foi jogando junto, foi se entrosando. A gente também compartilhou algumas coisas, que ele veio do Atlético Paranaense com um sistema diferente de marcação, já com um sistema mais de linha. Eu não gostava de jogar em linha. Eu gostava de jogar sempre um marcando e um sobrando, fazendo a cobertura, porque dá mais tranquilidade para quem sai na caça. Então a gente foi conversando, foi alinhando, ele fala, pô, assim é bem mais fácil. Eu falei, você fica mais seguro. E a partir de 98, então, a gente começou a fazer essa dupla de zaga.
foi interrompida em 99, né, por conta da parceria com o Brunoro, que veio todo esse pessoal para cá. E era uma história legal, porque no fim, todo o elenco que subiu para a primeira divisão do Brasileiro acabou ficando no time reserva. E os contratados, né, que vieram muitos, né, com o Brunoro, eram titulares, mas os coletivos, era 3-0 para nós, 4-0. O Muricy ficava louco. Então era o Dorival Júnior que comandava, né, que é o Dorival também, né, tiveram tudo no meu casamento aqui em Santa Rita, um baita de ser humano, um excelente treinador hoje, né? E lá atrás ele já mostrava que ele ia ser esse grande treinador. Eu lembro que ele brincava assim, ó, se alguém der algum balão, vai dar 10 voltas em volta do campo. É para jogar a bola no chão, não treinar. Então, e no fim, quando acabou a parceria com o Brunoro, então eu passei a ser titular, que veio o Lula Pereira, né, já montando o time para o acesso de 2000, né? E, inclusive, em 99, eu ganhei até o Chuteira de Ouro, né? O melhor jogador do ano em Ribeirão, pela Associação dos Cronistas Esportivos aí, né? De Ribeirão Preto. E, de fato, quando eu voltei, porque o time estava bem mal também, o Lula Pereira assumiu, me colocou como titular, me deu a faixa de capitão. E por pouco a gente, né, não escapa, né? Por muito pouco, não sei se foi, acho que 1 ponto, né? Que a gente não escapa do rebaixamento da primeira divisão do Brasileiro em 99. Eu creio que se tivesse, porque ele começou a colocar os jogadores que já vinham jogando em 98. E nós tivemos uma reação muito boa, ganhando até Paranaense em casa, Inter de Porto Alegre em casa. A gente começou a conquistar algumas vitórias, mas infelizmente não foi aquilo que era necessário, né? Mas a gente fez uma dupla de zaga, além de, como você falou, de um profissional, a gente não é um amigo, né? Mais do que isso. É verdade. E vocês dois, como já citamos aqui, quando vocês saíram do Botafogo em 2001, vocês foram para Matonense. Você acabou indicando o Bel, ele foi junto, e vocês chegaram a enfrentar o Botafogo no estádio Santa Cruz em um campeonato paulista. Foi ali a dupla que fez história no Botafogo, enfrentando o clube justamente no estádio Santa Cruz. Você lembra desse momento, desses detalhes, em que vocês dois, um olhou para o outro e falou assim, cara, nós estamos contra aqui o Botafogo e no Santa Cruz. Você lembra desse detalhe aí? Como é que foi isso? Com certeza, né? Na verdade, eu não queria ir embora, né? Para mim, ficaria no Botafogo, que Ribeirão é minha casa, minha segunda casa, Botafogo, a camisa é minha segunda pele, 10 anos, aí não tem como ter identificação. Né? A gente aprendeu a amar o Botafogo, é meu time mesmo, né? Tem muito carinho, e eu não queria ir embora, mas como houve uma mudança da diretoria, né? O doutor Ricardo estava deixando também, acabou, eles não me procuraram, não tiveram interesse em uma renovação, e a Matonense, que estava em ascensão, acabou contratando, e a gente voltou para disputar o Paulista aqui, mas foi assim, a gente é profissional e vai honrar, né, a camisa que veste, mas foi muito ruim enfrentar o Botafogo logo em seguida. Ao mesmo tempo, o gostoso foi poder ver os funcionários do clube, né? Eu, enquanto titular, enquanto capitão do Botafogo, a gente tinha um negócio que a gente chamava de ratatá, que pegava um pouco, 10 ou 15% dos bichos, dos atletas e comissão técnica, e fazia um montante e dividia para todos os funcionários do clube. Eu acho que um dos grandes sucessos nossos em 2001 foi isso. Os funcionários jogaram junto com a gente, todo mundo feliz, contente. E eu fazia questão disso, né? Depois a gente dividia, tia da cozinha, o porteiro, o tiozinho que arrumava o campo, cuidava da grama, então todo mundo, a secretária, a telefonista, todo mundo, a gente incluía todo mundo e muitas vezes chegou a dar mais do que o próprio salário que a pessoa ganhava. E eu me lembro, o seu Aníbal, né? Não sei nem se está no Botafogo até hoje, o Anibão que a gente chama ele, né? Que ficava ali de porteiro. Eu me lembro até hoje, quando parou o ônibus da Matonense ali, e estacionou e eu desci, ele já estava me esperando, ali embaixo da arquibancada, né? Na parte agora do visitante, nunca tinha entrado pelo visitante.
sempre pelo vestiário da casa, né? E a primeira coisa, na hora que eu pisei no chão ali, fora do ônibus, ele falou: "Ô, capitão, depois que você foi embora, nunca mais." E isso acabou me marcando, né? A gente acabou, assim, tendo uma amizade muito boa com os próprios funcionários. E o jogo, assim, foi, assim, bem, para mim foi triste, né? Mas, assim, joguei ainda sem querer, eu que nunca fiz isso, né? Pegou o cotovelo no centroavante do Botafogo, aí cortou a testa dele. Eu falei: "Oh, meu Deus do céu, nunca aconteceu isso, né?" Então, foi ruim estar do outro lado. Eu acho que empatou o jogo, se eu não me engano. Eu nem lembro o resultado, mas. Foi 2-2 no Santa Cruz. O Benazzi era o técnico da Matonense. Também é uma lenda aqui do nosso futebol. Foi 2-2. Você está contando aí que entrou pelo vestiário do visitante, coisa que você não está acostumado, a sua vida é dentro do Botafogo. Esses momentos assim, chegava a cair uma ponta de tristeza, uma lágrima no olho. Pô, aqui não é estranho, não é o meu habitat entrar por esse outro portão aqui. Rafa, o jogador hoje não tem identificação com a equipe. É o que a gente tem visto aí, né? Então, tanto faz, o que importa é o salário, é o dinheiro, é o contrato. A gente não, 10 anos aí, então a gente cria raiz. Então você vai na farmácia, o cara te conhece. Você vai na padaria, o cara te conhece. Você vai no açougue, então se perde, e aí, como é que foi? Então, a gente criou essa identificação, né? E se eu não me engano, acho que eu fui um dos jogadores que mais permaneci, né, no Botafogo, da história do clube, né? Então, eu acabei entrando para a história. É óbvio que a hora que entra dentro do campo, a gente está ali, está sendo pago, né, tem que vencer, mas eu estava fora do ninho, né? Eu estava com a camisa errada, vamos pensar assim, né? Minha casa era aqui, eu comia aqui, eu dei carrinho aqui nesse gramado. Eu corri quantas vezes em volta desse campo. Então, bateu tristeza, com certeza. Não tenha dúvida disso. E depois, na temporada seguinte, você vai para a Inter de Limeira e enfrenta o Botafogo de novo, e no Santa Cruz outra vez, né? Aí o Botafogo vence por 3-2, só que aí não tinha o Bel também, era só você, né? Verdade, aí eu acabei acertando com a Inter de Limeira, né? E o pessoal lá teve muitos erros de planejamento, né? Então, não dá para se montar time, e com um treinador estrangeiro na época, né, o italiano, com o campeonato em andamento. Nós chegamos ao vice-campeonato paulista porque a gente tinha uma base forte, né? Então você vai pegar dos titulares, só o Robert, acho que não era do titular mesmo do Botafogo, que começou o campeonato, só o Robert que não era da casa, né? Então o Jadilson já estava há algum tempo conosco ali. E na Inter de Limeira foi muito mau planejamento, né? Então, tinham bons jogadores, mas assim, toda hora chegava, cada semana ia embora 3, chegava 4, ia embora 5, chegava mais 5. E aí enfrentei o Bota e não tive sucesso, não. Ô, Rogério, pelos meus cálculos aqui, cara, você parou de jogar em 2004, no Corinthians de Alagoas. Você tinha 27 anos. Não era muito novo para encerrar a carreira, não? Então, Rafa, eu fui para o Corinthians alagoano, porque para mim era um desafio, né? O Corinthians era um clube novo, porém ele tinha um empresário lá chamado João Feijó, que mandava muito jogador para Portugal, inclusive o Pepe do Real Madrid foi jogador deles lá. E o que acontecia com o Corinthians? Havia uma cobrança dele ser campeão, que até então chegava, mas não era campeão porque abria a janela. Da Europa ele mandava os jogadores embora. O que aconteceu? Nesse ano eles fizeram um projeto de ser campeão. E levaram lá o professor Celso Teixeira, treinador que é de Campinas. E o Celso me ligou, falou: eu preciso dar uma mesclada. E eu tomei ciência sobre a estrutura do Corinthians, era formidável. Centro de treinamento, era uma estrutura assim muito boa, mas muito boa. Só que pouco conhecida. Eu falei: eu vou para lá, não tem problema. Não foi nem questão salarial, porque talvez foi um dos salários mais baixos que eu recebi.
Uma questão de desafio mesmo. Nós somos campeão alagoano, o time lá. E eu estava com pré-contrato para ir embora para o Estoril, em Portugal. Já ia embora. Né? Acabando o campeonato, eu ia embora para a Europa. E aí o que aconteceu? Lá o sistema de campeonato é o campeão do primeiro turno já está na final. Se ele for campeão do segundo turno, ele é campeão do campeonato todinho. Se for outro, faz a final, o campeão do primeiro turno contra o segundo turno. A gente já tinha sido campeão do primeiro turno. E aí o que o Celso fez? O professor ele deu folga para todo mundo, titular. Ia começar o retorno e falou, eu vou dar folga para vocês, já fomos campeão, estamos na final. Só que para mim ele não deu. Ele falou, nós vamos jogar, estrear fora no retorno. É um campo pequeno, lá no interior de Alagoas. Eu preciso de você na bola parada. E de fato eu fui, ganhamos o jogo de 2-0 lá, eu saí com a cabeça desse tamanho, de tanto tirar a bola. E aí no próximo jogo, ele falou, aí no próximo eu te dou folga, você vai passear com a família. Maceió é lindo, né? A capital lá é uma natureza assim maravilhosa. E só que aí no próximo jogo, ele não me deu folga. E eu quero jogar. Hoje eu vejo o pessoal, não vai jogar porque vai poupar. Não quer poupar na nossa época. O seu João Cedinho dá a voltarem na sexta-feira, domingo nós tinha que estar jogando, né? E eu não falei nada também. E aí a gente estava ganhando o jogo de 5-0. Era 44 do segundo tempo, escanteio para nós. Eu falei, não vou para a área, 5-0, depois tem que voltar correndo. Acabou o jogo, né? Fiquei lá na zaga, bateram o escanteio, teve o contra-ataque do time adversário. O cara adiantou a bola, mas o lateral nosso deu um jogo de corpo nele, ele saiu cambaleando. No que ele adiantou a bola, eu tirei para sair jogando. Na hora que eu pôs meu pé no chão, ele caiu com o corpo em cima do meu joelho. E aí eu tive luxação de rótula, ligamento cruzado anterior, posterior. Só um ligamento do meu joelho não foi lesionado, o resto foi tudo. A minha rótula saiu lá do outro lado, foi uma coisa bem feia. Eu saí de campo de ambulância nesse dia e fui para o hospital direto. E aí fiz algumas cirurgias, mas meu joelho nunca mais ficou bom, porque foi um politraumatismo, né? Polilesões e para consertar um ligamento tinha que consertar o outro. Geralmente você rompe ou o cruzado posterior ou o anterior. O meu rompeu os dois, né? E fiquei algum tempo ainda tentando, voltei para Ribeirão, eles pagaram para mim aí, ó, Péricles, né? Fisioterapeuta, que era nosso Botafogo, conhecia a gente, falou, não, vem para cá, eu te preparo para você entrar no campo. De fato, eu lembro que eu fui fazer um jogo treino aí no Botafogo, e o seu Zizão tava, né? Aí ele olhou, eu treinando, não, você precisa voltar para cá. Eu falei, seu Zizão, só se eu treinar 2 vezes por semana e ir pro jogo. Se eu treinar mais do que isso, meu joelho fica desse tamanho. Então, quem via eu atuando, não percebia que eu estava lesionado. Mas depois meu joelho fica desse tamanho, incha, ele tem jogo. E o pessoal me ligando, na época a Ferroviária ia tornar SA, não, você tem que vir para cá. Eu falei, rapaz, aí você escuta, tá bichado. E a gente tem caráter, né? Eu não sei que muitos fizeram isso, né? Fazia o contrato, depois jogava 2 jogos e falava que estava machucado. Eu já falava, olha, eu tô com o joelho lesionado, não adianta. Até o dia mesmo que eu falei, doutor, o doutor falou, ninguém quer ser o taxado que encerrou a carreira de um atleta profissional. Mas seu joelho não vai ficar melhor do que isso. Eu falei, então tá bom, então vamos seguir outro caminho. Né? Então por isso que eu encerrei, Rafa, muito cedo. E eu tava assim, eu tava voando baixo lá no Corinthians. No melhor da minha forma física, no melhor da minha forma tática, técnica. Nossa, eu tava assim, muito bem, mas muito bem mesmo. Mas a gente sabe que quando entra para a carreira de atleta profissional, a gente sabe que além de ser curta, pode ser ainda mais abreviada por conta de lesões. Né? E eu fiquei tranquilo também. Você, então, por conta da lesão, você acaba sendo obrigado a encerrar a carreira. E com 27 anos, você vai fazer o quê? Você vai estudar, você vai trabalhar? A sua profissão daquela época é a mesma? Já estica o processo e conta também o que você faz hoje, ligando com o que você fez quando você teve que parar de jogar muito cedo.
Ô, Rafa, eu fui estudar, né? A gente nunca, assim, o dinheiro que eu ganhei, eu investi, tá? Então eu já era casado, então sempre tive a cabeça boa no lugar. Meu pai sempre falava isso na simplicidade dele, ó, filho, compra a terra que ninguém rouba do você. Né? Então a gente fez alguns investimentos assim, então eu tinha uma reserva, vamos pensar assim, né? A minha esposa é nutricionista, né, até hoje, e eu, assim, eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo e entendi que eu tinha um chamado. Então, depois que eu parei, eu viajei ainda para Ribeirão toda noite, 5 anos, para estudar num seminário teológico em Ribeirão Preto, que é aí na Lafayette, Seminário Batista do Nordeste Paulista. Então, eu me formei em teologia, porque hoje eu sou pastor da Igreja Batista, né? E a denominação batista exige um bacharelado em teologia e depois ainda passar por um concílio examinatório. Então eu fiz todos esses processos, né? E fui aprovado, graças a Deus. Foi um tempo difícil porque eu saía de Santa Rita às 5h15, voltava meia-noite e meia de 11 estudantes, né? Mas eu entendia que era isso que Deus queria para a minha vida e Ele foi fiel, né? Honrou. E hoje eu sou pastor aqui da primeira igreja batista em Santa Rita do Passa Quatro. E nós também temos uma escolinha social, né? Uma escolinha de futebol, que o ano passado atendeu 368 crianças. Então é na modalidade de futebol, natação, jiu-jitsu, futsal feminino e masculino e também capoeira. Então, nós temos esse projeto social que atende essas crianças e eu sou um dos coordenadores, né? Só que eu cuido mais da parte administrativa. Até um tempo atrás, jogador gosta do cheiro da grama, Rafa. Então, eu dava treino, né? Mas aí precisou de alguém para cuidar de toda essa parte extracampo, que a gente chama, né? E essa parte é toda, eu sou encarregado de toda ela. Então a gente continua no esporte, assim, agora podendo transmitir o nosso conhecimento para as crianças. Então, além de desenvolver o esporte, a gente também ensina a cidadania, caráter, né? Então, infelizmente agora meio paralisado por conta dessa pandemia. Mas eu estou aqui em Santa Rita. Como eu disse, a gente tem um grupo do Botafogo também, estou em contato direto com o pessoal que jogou na minha época. Grupo bomba, Rafa, veio dar 400 mensagens, o pessoal gosta, né? Então nós estamos aí, seguindo aí conforme Deus quer nas nossas vidas, né? Que legal, não, muito bacana mesmo. Parabéns aí para você, para toda a equipe, o trabalho que vem sendo realizado. E legal saber também que você, depois de ter sido obrigado a parar de jogar por conta de uma lesão, você levou a vida numa boa, numa paz, numa tranquilidade, partiu para esse novo momento aí, que também é muito legal, muito bacana, né? E é muito legal a gente ver que você está feliz, satisfeito, levando a vida com positividade, com alegria, né? Com simpatia. Muito bacana mesmo. Para a gente entrar no processo final da nossa live aqui, antes de eu fazer os 5 toques com você, eu quero te fazer uma pergunta que nós não citamos ainda do Come Fogo, né? E você jogou Come Fogo. Eu puxei nos meus arquivos e você disputou 4 clássicos como profissional. Você sabe quantas vitórias? Eu acho que eu nunca perdi um Come Fogo, Rafa. Eu acho. Nem na categoria de base, eu nunca perdi nenhum Come Fogo. Eu acho. Profissional, o da base eu não vou saber te dizer, mas profissionalmente, você nunca perdeu, mas nunca ganhou também. Foram 4 jogos e 4 empates. 4 empates no clássico Come Fogo. O Come Fogo que hoje, inclusive, a gente não tem mais, né? Cada time está numa divisão, não tem mais um encontro, né, no aniversário da cidade. E muita gente, infelizmente, até defende que não tenha o clássico para se sentir distante um do outro e tudo mais, né? O que você lembra desse Come Fogo aí, que era um negócio espetacular, que movimentava a cidade, né? Ah, Rafa, é diferente, né? Você jogar um derby, ainda mais em Ribeirão Preto, eu falo que Ribeirão, assim, a imprensa é muito participativa, né?
Na minha época já era que não tinha essa mídia social. Então tinha 3, 4 rádios, né, todo dia no campo, a EPTV, a TV Clube, né? Fiquei feliz demais de poder ver o William Lopes, né? Você fez uma live com ele, o William aqui, que é meu vizinho aqui de Pirassununga, e merece todo o sucesso do mundo, porque aquele rapaz tem um caráter assim formidável e acompanhou muito de perto a gente, toda a nossa ascensão no Botafogo. Então, um cara bacana demais. Eu lembro das narrações dele, às vezes aparece algum vídeo, né, com ele narrando, e arrepiava a gente, né? E o Come Fogo é diferenciado, cara. É um negócio assim, que a gente se prepara, nervo à flor da pele, a torcida, muita rivalidade em Ribeirão Preto, né? E eu, assim, o que eu me lembro, na categoria de base, eu nunca perdi nenhum Come Fogo. Eu não me lembro de ter perdido também no profissional, mas eu acho que eu ganhei um, não sei se está aí nos seus arquivos. Teve um ano no aniversário da cidade de Ribeirão Preto. Ah, sim. E nós jogamos, sim, né? Eu acho que nós ganhamos 2-0, 2-1, eu não lembro. Eu lembro que esses que eu estou te dizendo foram jogos valendo os 3 pontos, né? Não foi amistoso. Nos jogos oficiais, aí foram 4 jogos e 4 empates. Mas aí nós tivemos, sem dúvida, os jogos festivos de aniversário da cidade de Ribeirão Preto. O Rafa, por incrível que pareça, o que mais me marcou foi esse. Esse do dia da cidade. Por quê? Não que os outros teve a sua importância, valiam 3 pontos. Mas esse no dia da cidade, a gente só foi com a molecada, que estava subindo profissional. E o time do comercial era muito bom. Era o Marquinho, Taíca, tudo já experiente, né? Ia ter esse Come Fogo, gente, mas foi a semana inteira assim. Os caras, não, eles não vão aguentar, essa molecada aí não vai dar conta. E foi lá no campo do comercial esse jogo. Gente, um sol de manhã, foi acho que umas 11 horas, jogo 10 horas da manhã, Ribeirão Preto, quase não faz calor, né? Quase o sol não queima. Nossa, eles estavam cozidos, gente. E nós, molecada, queria ganhar o jogo, mas atropelando o comercial. Então, mas assim, é uma pena, né, que não tenha mais, né? Ou cada um tá numa divisão, mas Ribeirão merece, né? Eu lembro uma vez que saiu até um comentário que ia unir os dois, ia ser um time só. Eu falei, meu Deus, não existe um negócio desse, né? É uma eterna rivalidade. A gente torce para que os dois possam estar lá em cima, né? Porque a cidade merece isso, os torcedores merecem. E assim, eu posso falar um pouco mais pelo Botafogo, a torcida veste a camisa, né? Eu vejo às vezes os vídeos aí dos acessos nossos, né? O campo lotado. Né? Você vai para uma final contra o Corinthians, eu falo que corintiano é igual tiririca, né? Dá em todo lugar, né? E você vê uma arquibancada cheia, né? E o lado do Botafogo também lotado. A cidade merece, né? Eu espero que um dia possa, né, os dois estar numa mesma divisão, não lá embaixo, eu queria ver lá em cima mesmo, né? Numa primeira divisão e a cidade voltar a sentir isso, né? Toda essa adrenalina, toda essa paixão que ela tem, né, pelo esporte, em especial aí o futebol. Mas o Come Fogo era diferente de tudo que se pode imaginar. O Botafogo está num momento legal de competição, né? Resultados da parte, porque no Paulista ele tem brigado para não cair, mas está se mantendo. Já vai para 13 campeonatos paulistas seguidos na primeira divisão. E está na Série B do Brasileiro a um passo de voltar para a elite. Você está acompanhando o Botafogo? O que você está prevendo para o Botafogo nessa Série B agora que vai começar contra o Cruzeiro? Eu acompanhei agora, né, nessa retomada do Paulista, estava acompanhando antes também, né, a gente estava até triste com a possibilidade do Botafogo ser rebaixado, né, e graças a Deus aí acabou conseguindo permanecer na primeira divisão. Como eu disse, eu acredito assim, em planejamento no futebol, ou em qualquer esporte, né? E acredito também em jogador que tem o perfil do time. Né? Então eu já vi, por exemplo, jogadores bons demais que no Botafogo não rendeu nada. Né? Porque não encarna o perfil
do botafoguense, né? Da raça tricolor. Essa última imagem que o Botafogo deixou para nós, a gente tem um pouco de esperança que ele pode fazer um bom campeonato aí, né? Brasileiro da Série B. Eu acredito que ele pode fazer um bom campeonato. Aliás, foi um dos campeonatos mais gostosos que eu disputei, foi a Série B do Brasileiro. Porque você vai jogar no Nordeste, é casa cheia, é aqueles campos, é o campo do estado, né? Então, que nem a gente jogou lá, por exemplo, em 98 na Série B, no Sampaio Corrêa, contra o Sampaio Corrêa, com 70 mil pessoas no campo. Nós chegamos lá, parecia um formigueiro. Os caras fizeram uma promoção lá, R$1 mais a nota fiscal, né, do açougue, do posto de gasolina. Cara, nós chegamos lá, nós assustamos. 70 mil pessoas, ganhamos 2-0 lá dentro. Sampaio Corrêa estava disputando a final, acho que na Comebol com o Santos, e marcou muita gente. Então é um campeonato gostoso de disputar. É bem puxado, são equipes fortes, né, que se preparam para isso. Pelo menos em 98 foram grandes jogos, com grandes equipes. Chegou assim, no final, com umas 6 equipes aí disputando para subir, né? E eu espero que o Botafogo vá bem, a gente fica feliz quando tem um planejamento, quando tem uma base, né? Eu fiquei chateado, não sei se foi o ano passado, eu tive lá na Geração Esporte, no Luizinho que me colocava a par assim mais, né? Que patrocinava os uniformes e tal. Aí eu saí de lá que o Botafogo ia chegar, Aí depois eu olhei, acabou não chegando, e aí eu perguntei, mas o que aconteceu? O jogador fulano saiu, foi embora. Eu falei, cara, não faz mais jogador que antigamente, né? Que vestia a camisa e falava, vou até o fim, se ganhar, nós vamos ganhar junto, se perder, a gente vai perder junto. E eu fiquei doido, cara. Eu falei, mas não é possível, cara, que você traça um plano, né? Você busca um objetivo, um alvo, e o cara abandonou o clube aí, que era um jogador-chave, 2 ou 3 jogadores chaves aí da equipe. Então eu fiquei doido. Eu falei, nossa, não é possível um negócio desse. Né? Mas a gente ainda tem um estilo antigo, né? Que vestia camisa, que honrava o clube. Em 96 a gente subiu, por exemplo, para a Série B do Brasileiro, estava 3, 4 meses de salário atrasado. Quer dizer, e jogamos daquele jeito que jogou. Então, você tinha identificação com o clube, né? Eu espero que o Botafogo faça uma boa Série B e quem sabe a gente no ano que vem possa ir para Ribeirão, né? Ver o Bota jogar com os grandes, né, do Brasil. Né? Eu espero. Maravilha. Nossos 5 toques aqui para a gente encerrar a nossa resenha, a nossa live. Eu pergunto, você responde, não precisa nem explicar. É bate-bola. Ribeirão Preto, para mim, foi... foi minha segunda casa, com certeza. Em Ribeirão, eu nunca esqueço daquele lugar. Qual seria? Não, Santa Cruz. O craque que eu joguei junto... Vamos fazer o seguinte, o craque que eu joguei junto vai ter que ser do sistema defensivo. Tem que ser ou volante, ou zagueiro, ou até lateral, ou goleiro. O craque do sistema defensivo que eu joguei em Ribeirão Preto. Jogou comigo. Quem foi? Eu, para não falar do zagueirado que jogou comigo, para mim, de volante, que marcou foi o Douglas. Que além de ter uma pegada boa, tinha uma qualidade de passe assim, maravilhoso. Né? Teve vários outros também, mas o Douglas é o... Bacana. O cara mais chato que eu tive que marcar jogando pelo Botafogo. O cara mais chato... eu nunca gostei de marcar jogador rápido, cara, porque a gente é grandão, mole, né? Então, mas para mim foi quando o Gil entrava nos jogos contra o Corinthians. Enquanto estava o Paulo Nunes, estava uma maravilha. Paulo Nunes naquela nhaca dele, né? Mas a hora que o Gil entrava, cara, o Gil era muito rápido. Outro cara ruim de marcar foi o Marcelinho Paraíba. Eles eram duros, cara. Você batia neles, não caía e você ainda se machucava. Então, teve vários. Marquei o Edmundo, marquei o Romário, marquei alguns aí. Esses caras eram mais tranquilos, cara. Mas esses daí, o Jajá também, assim, marquei em treinamento. Jajá era horrível para marcar ele. Era horrível. E a nossa última aqui dos 5 toques.
Botafogo de 98 ou Botafogo de 2001? Qual jogou mais? Qual foi melhor? Nossa, aí complica. Ai, ó, de elenco, eu vou falar assim de ambiente, tá? O de 98 era melhor. Era um pessoal mais unido, mais parceiro. Tinha umas figuras diferenciadas. Serginho, lateral esquerdo, Pedrinho Nozé, né? Aí chegou o Bel, era diferente. Dorival Júnior, né? Era o Alexandre Goleiro, que jogou na Francana. Então tinha umas figuras assim, Thailson, era um pessoal diferente. Mas eu acho que de qualidade, era 2001, de qualidade, apesar de ser um time novo, de qualidade mesmo, ainda nós perdemos o Cicinho, né? Mas aí veio o Gustavinho, lateral, que jogou no mesmo nível e foi embora. É difícil, Rafa. Não, mas são duas equipes, né, que estão no hall da fama do Botafogo, por isso que a pergunta é mesmo. Mas a sua resposta é 2001. Time de mais nível técnico foi 2001. Ô, Rogério, obrigado pela participação aqui. A gente teve o problema da dificuldade no início da live aqui, por conta, só saiu o seu áudio, não tinha visto, mas foi corrigido ao longo da nossa conexão. E foi muito bacana o nosso papo aqui. Deu para render boas histórias. A galera, com certeza, gostou muito desse papo seu aí. Obrigado, viu, Rogério? Rafael, eu que agradeço, né? A gente tem muita história, né? São 10 anos de clube, né? Então, ficar falando aqui, a gente vai a noite afora aí, tá? Mas, assim, para mim foi uma honra, um privilégio. Peço desculpa, não sei se era meu celular que estava, né, variando aí com relação à live, né? Mas para mim foi uma honra, um privilégio poder ser lembrado. Muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz, né, de fazer parte da história do Botafogo e volta e meia está sendo lembrado por isso, né? Então eu espero aí também poder estar um pouco mais perto aí, né? É que vai passando o tempo, a gente vai mudando as pessoas do clube, né? Então, mas obrigado, né? Eu tenho isso como homenagem, como um reconhecimento e eu fico muito feliz. Um beijo aí para a nação botafoguense, né? Que em muitos momentos difíceis foram eles que me ajudaram. Eu me lembro que às vezes o Botafogo perdia, às vezes ia sair do estádio 3, 4 horas da manhã, e eu nunca precisei fazer isso, né? Eles sabiam da honestidade, da hombridade, que a gente deixava a vida ali dentro do campo. Então eu saía sem ser xingado, sem nada, ia embora para minha casa, tranquilo. Então eu tive muita identificação com a torcida, com a cidade, com a imprensa. Não teria problema nenhum de ir para Ribeirão Preto, morar aí. Minha esposa também ama aí, foi onde ela se formou, estudou. Então, muito obrigado por proporcionar esse momento, essas lembranças. Muito feliz, viu? A Mafê Zuliane é sua filha? É minha menina. É a Maria Fernanda. Acompanhou a live toda aqui, cara. Tá mandando aqui que amou a resenha, acompanhou do começo ao fim. Legal. Ela que me ajuda aqui, Rafa. Meu menino, até o João Lucas, né? Um menino de 18 anos, né? E ele está estudando na USP em São Carlos, ele faz mecatrônica, né? Engenharia. Mas ele que me ajuda, só que ele está numa reunião da faculdade, né? Que é online, né? E ela que não, pai, faz isso, faz isso. E você fez eu fazer um Instagram, Rafa. Que até isso eu estava meio resistente, mas achei que ficou jóia, legal. Você falei, ressuscitou o Instagram do Rogério. Mantenha a conta aí que a galera vai começar a te seguir. Vai postando umas fotos curiosas aí. Obrigado, viu, Rogério? Um abraço pra você. Tudo bom aí, cara. Foi muito legal mesmo. Eu que agradeço. Se precisar, a gente está à disposição. Como eu disse, foi uma alegria e um prazer para mim, viu? Fica com Deus aí. Um abraço. Legal, que legal. Foi muito legal mesmo, né? A resenha aqui com o Rogério, grande zagueiro da história do Botafogo, 10 anos de Botafogo. E na próxima quinta a gente volta com outra resenha. O Nilson, zagueiro do comercial, a gente vai de zagueiro para zagueiro, né? O grande zagueiro da história do Botafogo, o Rogério. E na quinta que vem, o Nilson, um grande zagueiro da história do comercial, que também tem acessos e uma vida toda construída prestando serviços ao grande comercial futebol clube, ao glorioso Leão do Norte.
Obrigado para você que acompanhou, um grande abraço e até a próxima.